Bom dia, pessoal. Então, vamos aí para nossa próxima aula. Eu já perdi um pouco as contas aí, mas de teoria é a nossa aula número 14, ok? Então, vou colocar aqui para apresentar para ficar melhor. Então, antes da gente iniciar, né, a nossa aula no programa de maquetes 3D, que nesse caso nós vamos utilizar o SketchUp, eu vou falar o conteúdo dessa aula para vocês, né? Então, a gente entrou já na parte de maquetes eletrônicas, né? Então, o que é uma maquete eletrônica? É a representação da nossa edificação em três dimensões, né? Então, ali no AutoCAD 2D nós desenhamos em duas dimensões, né? Comprimento e largura. E aqui, comprimento e largura em alguns momentos, né? Quando a gente está falando de planta baixa, quando a gente está falando de corte, a gente já tem a altura, né? Comprimento e altura, então, dependendo da face ali do objeto que a gente está representando, serão essas dimensões, né? Que a gente vai desenhar. Então, no AutoCAD 2D são só duas dimensões e no SketchUp, por exemplo, são três dimensões. E aí nós temos diversos programas onde a gente pode fazer a modelagem, né, dessa maquete, desse edifício. E no caso eu escolhi para vocês o SketchUp, ok? É um programa mais intuitivo, né, de fácil aprendizado, tem uma interface bem limpa, né? Bem fácil da gente conseguir mexer. Então, por isso que eu escolhi esse programa, ok? Além de ter uma versão online gratuita que facilita bastante, né? Então, vocês mexerem tanto no instituto quanto na casa de vocês. Então, vamos lá para o conteúdo da nossa aula. Então, a gente vai fazer o cadastro no SketchUp Online. Vamos aprender algumas ferramentas de desenho e algumas ferramentas de modificação, beleza? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é a gente conhecer essas principais ferramentas, né, as mais básicas. E aqui eu tinha colocado inicial desenho do contrapiso e parede, mas eu vou mudar, tá? Ao invés de a gente mexer com contrapiso e parede, nós vamos fazer alguns sólidos, tá bom? Para ficar um pouco mais fácil essa primeira assimilação e na próxima aula a gente já começa a construir a nossa maquete. Então vamos lá. Eu poderia fazer essa demonstração já no site, mas eu vou seguir aqui os slides e depois a gente vai para o site, que aí reforça bem o conteúdo do cadastro, né? Então, quando a gente for entrar aqui na página do SketchUp, nós vamos rolar essa página até lá embaixo. Então, assim, se vocês digitarem no Google, né, SketchUp Online, e entrar no primeiro link que aparecer, vai ser esse link aqui da Trimble, né? E aí, se a gente rolar essa página um pouco mais para baixo, vai aparecer essa opção SketchUp para web. Então, vocês vão clicar nessa opção, ok? E aí, vai abrir essa outra página aqui. E aí, a gente vai clicar aqui, comece a modelar. Agora a gente precisa criar um usuário, né? Então provavelmente a maioria de vocês não tem, então a gente vai criar. A gente vai clicar aqui, criar uma Trimble, né? Uma conta. E aí vocês vão seguir lá o passo a passo, colocar um e-mail, nome do usuário, senha. E dentro de poucos minutos vocês já vão ter esse cadastro na plataforma, ok? E vai ser nessa página que vocês vão fazer o acesso. Então, eu sugiro vocês sempre, vocês favoritarem essa página do usuário de vocês, porque aí fica mais rápido esse acesso no dia a dia, né? Então, aqui eu coloquei o link pro acesso e eu vou abrir essa página junto com vocês, tá? Então, bem aqui embaixo eu vou sair aqui do modo de tela cheia para eu pegar esse link aqui e a gente entrar juntos. Então, aqui o Ctrl C e aqui eu vou abrir essa página. Então, aqui tem a página, é um link que eu encurtei, tá? Porque era um link muito grandão. Então, eu encurtei.
agora... Ai, gente... Ah, peraí, acho que esse aqui tá errado. Copiou tudo. Peraí. Aí, agora sim. Então aqui vai aparecer essa página pra vocês. Deixa eu ver se ele já vai entrar no meu usuário, porque eu tô logada na outra aba. Ele já entrou no meu usuário, porque eu já estou logada. Mas quando vocês colocarem esse link, vai aparecer essa página que tá aqui, tá? Deixa eu ver o próximo passo, qual que é? Ah, esse aqui. Então aí, aqui eu já tenho vários modelos já, teste, uma aula, né, que eu já tava fazendo o teste ali. Então no de vocês não vai aparecer nenhuma dessas figuras aqui, vai estar tudo em branco. A gente vai vir aqui nessa setinha do lado do criar novo, porque antes de criar, eu quero que a gente escolha a unidade de medidas, e aí vai ser decimal metros. Então vocês clicam nessa opção, e aí já vai abrir essa página nova, ok? Então deixa eu só seguir aqui o slide para eu não me perder. Então aqui, ok. Isso, agora a gente vai falar sobre os eixos, ok? Então aqui, quando a gente está nesse software, como eu falei para vocês, tem as 3 dimensões. Então, nós temos essas dimensões representadas nesses 3 eixos aqui. Então aqui eu tenho o eixo vermelho, o eixo verde e o eixo azul. Então esses 2 eixos aqui, o vermelho e o verde, a gente pode dizer que é o eixo do comprimento e da largura. E esse eixo azul, o eixo da altura. Então aqui a gente tem esse modelo aqui, essa escala humana, né, esse homenzinho, que a gente pode ver que o eixo azul tá pegando bem a altura dele. Então ele fica aqui para lembrar a gente desses 3 eixos. Ele fica bem na coordenada 0. Então, ok. Essa outra parte aqui embaixo, que está escrito medidas, é a nossa barra de comando. Então aqui vão aparecer todas as medidas que a gente estiver colocando nas nossas formas, se nós queremos, né, com medidas específicas. Então a gente vai digitar e essa medida vai sair aqui. Vamos ver o que mais aqui. Nas laterais aqui, então nessa lateral aqui esquerda a gente tem a nossa barra de ferramentas. Então tem todas essas ferramentas que estão aqui visíveis, e esses 3 pontinhos aqui vai abrir outras ferramentas que nós temos. Então são muitas ferramentas. Se você colocar o cursor do mouse em cima, vai aparecer o nome dela. Então aqui aparece o nome. Quando estiver entre parênteses, é porque é um atalho dessa ferramenta. Então, retângulo, atalho é o R, empurrar e puxar, o atalho é o P, mover é o M, rotar, né, rotacionar é o Q, escala é S, baldinho de tinta é o B, órbita é o O, panorâmica é H, quando a gente quer arrastar, e aqui a gente tem os polígonos, e aqui em cima, selecionar. Então, qual que é o atalho de selecionar? Aqui está escrito Space, né, que é a tecla de espaço que a gente tem no nosso teclado. Então, toda vez que eu tiver numa ferramenta aqui, eu quero sair dessa ferramenta, é só eu clicar na tecla de espaço, ok? Desse outro lado aqui, nós temos configurações do nosso modelo, né? E aqui também do SketchUp. Então aqui a gente tem informações da entidade, né? Entidade é tudo que a gente for desenhar aqui. Então componentes, instrutor. Esse instrutor aqui é muito legal, porque a ferramenta que você estiver usando, se você tem alguma dúvida, então por exemplo, o lápis, né? Eu clico aqui no instrutor e ele vai me explicar tudo que essa ferramenta faz e como é que eu vou fazer. Então é bem legal, bem intuitivo, né? O SketchUp é um programa, é um software muito intuitivo e fácil da gente mexer. Então aqui, ó, tá falando toda a instrução da ferramenta do retângulo, como é que a gente usa. E assim vocês podem ter uma explicação para cada uma das ferramentas. 3D Warehouse é um armazém onde tem vários modelos que mais para frente a gente vai explorar. Materiais
vai mostrar características que a gente pode aplicar no nosso material. Então aqui a gente tem as cores, a gente tem aqui texturas, né? Então estampa em 3D, asfalto, tijolo. Então a gente tem vários tipos de texturas, vidros e espelho, metal, estampa. A gente tem várias coisas aí para aplicar no nosso modelo. Então eu não vou abrir um por um para não tomar muito tempo. A gente tem estilos, etiquetas, sombras, muito interessantes, cenas, exibição, arestas, informação do modelo. Então, com o passar das aulas, a gente vai aprender a mexer em algumas delas, tá? Então, vamos voltar no slide. Aqui em cima, pessoal, aqui a gente precisa colocar o nome do nosso arquivo para a gente conseguir salvar. Então, a gente vai clicar. Aqui vai falar onde é que a gente vai salvar, então vamos salvar aqui. E aí a gente vai colocar um nome. Então eu vou colocar aqui aula 1 e vou salvar. Dessa maneira, tem que ficar com o nome. Aqui. Dessa maneira eu consigo salvar tudo que eu tô fazendo aqui no programa. Aqui, bom, já mostrei essas ferramentas para vocês, né? Então a gente já falou sobre isso. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o mouse. Então o mouse, vou colocar na apresentação. Então o mouse, assim como funciona algumas coisas lá no AutoCAD, aqui também funciona com a tecla do mouse. Então aqui nesse botão de rolar, se eu pressionar esse botão e mover o meu mouse para direita, esquerda, para cima e para baixo, eu vou conseguir girar o meu modelo em 360 graus, 180 graus, 90 graus, aí eu que vou mandar qual que vai ser o ângulo desse meu giro. Agora, se eu clicar no botão, ficar com ele clicado nesse botão de rolagem e clicar na tecla Shift, eu vou ter a panorâmica, que eu vou conseguir arrastar o meu modelo. Igualzinho acontece lá no AutoCAD, né? Essa questão de arrastar. E aqui do lado esquerdo, se eu clicar, eu vou ativar a ferramenta seleção. O botão do lado direito, a gente tem opções do modelo, ok? Então eu vou fazer isso aqui com vocês. Vou colocar aqui o meu teclado virtual. Vamos ver se vai aparecer quando eu clicar no Shift. Então aqui eu vou fazer a demonstração para vocês da órbita, né? Então a órbita é essa ferramenta aqui que eu posso acionar com o O ou já no meu mouse sem clicar sem colocar nenhum atalho no teclado, eu vou clicar e segurar no botão de rolagem. E aí automaticamente a ferramenta já vai aparecer. Então eu posso girar nos 4 sentidos, né? Para direita, para esquerda, para cima, para baixo, na verdade, né? Ou para cima. Então eu tenho essa liberdade de girar aqui essa minha área de desenho, ok? Agora, se eu clicar e segurar o botão da rolagem e apertar no Shift, agora eu não giro mais, eu só arrasto. Então, em alguns momentos vai ser importante a gente ter essa diferenciação entre os dois comandos, entre as duas ferramentas, ok? Então vamos voltar lá. E o de clicar, né, aqui já tá na tecla do lado direito. Lado esquerdo. Lado direito a gente abre essas opções aqui do modelo, ok? Então vamos voltar pra cá. Vamos ver o que mais que tem. Então aqui tem essas ferramentas, né, que eu acabei comentando com vocês. E agora a gente vai fazer uma demonstração dessas ferramentas. Então aqui eu coloquei algumas atividades que a gente vai fazer juntos. Então vamos ver aqui o primeiro. Então a gente vai desenhar um cubo de 5 por 5 por 5. Então vamos lá desenhar esse cubo. Para desenhar o cubo, eu vou vir aqui e vou pegar a ferramenta retângulo. Então assim como lá no AutoCAD, eu preciso clicar para começar a utilizar a minha ferramenta.
E aí, reparem que eu vou desenhar nesse plano aqui, esse plano entre a linha verde e a linha, o eixo, né, vermelho. Como eu tô desenhando entre esses dois eixos, a cor que vai aparecer de todas as minhas linhas do meu desenho vai ser a cor do azul, ok? Porque eu tô desenhando nesse eixo aqui dos dois. Então, eu clico, posso clicar aqui na coordenada 0, então vamos começar com o desenho aqui na coordenada 0. Cliquei e posso começar a arrastar. Então, como tá aparecendo tudo azul, quer dizer que tá perpendicular ao meu eixo aqui azul, ok? Então, aqui eu solto o meu mouse e vou digitar 5, vírgula. Quando eu coloco vírgula, quer dizer que eu tô pulando para outra dimensão. Então, já coloquei comprimento, por exemplo, agora eu vou colocar largura. Então, funciona igualzinho lá no AutoCAD, né? Quando eu vou construir um retângulo, só que lá no AutoCAD a gente digita arroba, né? E aí a gente coloca uma medida, depois vírgula para colocar a outra medida. Então, aqui eu vou colocar 5,5 e vou dar Enter. Porque a altura eu vou dar com uma outra ferramenta, não vai ser por ali. Então, eu saí do comando com a tecla espaço e agora eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, empurrar e puxar. Vou vir aqui, vou selecionar a face. Prestem atenção que quando eu coloco a ferramenta em cima do objeto, do quadrado que a gente acabou de desenhar, fica todo pintadinho. Tá mostrando que tá selecionando a face. Então, eu vou colocar em cima, vou clicar e agora eu vou mostrar para onde é que eu quero que esse sólido cresça. Eu quero que ele venha aqui para cima ou eu quero que venha para baixo. Então, eu quero que venha para cima. Então, eu vou mostrar aonde é que essa altura vai nascer, qual o sentido, né? Se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Então, eu quero que venha para cá. E aí, eu vou colocar a medida vai ser 5. Então, eu vou digitar 5, Enter. Então, agora eu tenho um cubo 5 por 5 por 5. É importante, toda vez que a gente termina de construir um sólido, nós selecionarmos todas as faces e criarmos peraí, 1, 2, 3, e criarmos um grupo. É muito importante nós desenharmos assim com grupos, porque depois fica muito mais fácil de modificar essas figuras, esses modelos dentro do software, e a gente vai precisar modificar muitas vezes. Então, sempre que for construir um sólido, cria um grupo. Antes de dar a altura para esse modelo, já é importante a gente criar um grupo. Então, vamos criar esse aqui. O próximo sólido que a gente for desenhar, a gente vai criar o grupo antes de colocar a altura, tá bom? Então, vamos voltar lá no slide. Então, aqui tá falando pra gente construir um retângulo 5 por 0,15 por 2,80. Então, 5 vai ser o comprimento, 0,15 a largura. Então, ok, vamos pegar só essas duas medidas. 5 por 0,15. Então, vou vir aqui de novo nessa ferramenta. Tá azulzinho, então tá ok. Tá no plano que eu quero que esse desenho seja feito. Então, eu clico. E agora eu vou colocar aqui na barra de comando, né? Soltei o mouse. Então, eu vou colocar aqui 5,0.15. Enter. Então, tá aqui o meu retângulo. Então, aproximo, vou dar 2 cliques, 1, 2. Selecionou todo mundo, tá vendo que veio todas as arestas, todas as linhas, né? E o preenchimento, como se fosse a achura. Então, tá todo mundo selecionado. Botão direito do mouse, criar grupo. Agora, para editar esse grupo, eu preciso entrar no grupo. Para entrar no grupo, ó, vou mostrar para vocês sem a gente entrar no grupo. Então, tá aqui o grupo criado, agora eu quero colocar a altura. Vamos lembrar qual que é a altura. A altura 2,8. Então, eu venho aqui, vou pegar aqui, empurrar e puxar e vou colocar a altura.
Tá vendo como ele não consegue acessar, porque é um grupo. Então, ele é impedido de acessar quando esse grupo não está ativo. Para ativar esse grupo, eu vou dar 2 cliques. E agora eu tô dentro do grupo. Agora eu consigo fazer qualquer modificação. Então, agora eu venho aqui, pego a ferramenta, seleciono aqui, clico, e aí eu vou mostrar se eu quero positivo ou se eu quero negativo. Eu quero positivo. Eu não lembro qual que é a altura, mas eu acho que é 2.8. 2.8, Enter. Barra, espaço, tecla do espaço para sair do comando. Sair, 2 cliques para fora, 1, 2. Sair do grupo. Então, agora eu tenho aqui praticamente uma parede, né? Então, a altura de 2,80, a largura de 15 e o comprimento. Olha só, vou mostrar uma ferramenta para vocês, pra gente conferir essas medidas. Então, a gente vem aqui nos 3 pontinhos e vamos pegar a fita métrica. Então, aqui a gente pode conferir se realmente está com essa medida de 2,80, ó. Então, aqui tem 2,80, aqui tem ponto 15. Se eu bater na barra espaço, eu saio da ferramenta. Vou vir aqui de novo, agora eu quero medir aqui o comprimento, 5 metros. Então, é isso mesmo, tá certinho. Se eu quiser mover esse objeto que a gente acabou de desenhar, colocar aqui exatamente nessa linha, eu venho aqui na ferramenta Move, seleciono a aresta. Toda vez que eu seleciono uma aresta, ela vai aparecer ou uma bolinha ou um xizinho. Então, apareceu, eu clico e arrasto pra cá. Aqui não tá aparecendo nenhum pick point, né, como a gente fala no AutoCAD, mas eu posso alinhar aqui, ó, com isso. Alinhei um pouquinho, agora eu quero dar uma distância. Eu clico num lugar qualquer aqui desse plano, arrasto, e aí eu posso colocar uma medida padrão. Então, vou colocar uma medida de 3 metros. Ele ficou 3 metros de distância do nosso cubo. Então, ok. Agora, vamos voltar lá e vamos ver qual que é o próximo. Uma pirâmide de base quadrada, né? 5 por 5 e altura de 5. Então, vamos desenhar. Então, vamos desenhar a base primeiro. A base, ó, tô no plano certo, porque tá aparecendo azulzinho, então tô no plano certo. Então, vou vir aqui, vou colocar a medida 5,5. E agora eu preciso desenhar a minha pirâmide. Então, a pirâmide é uma figura geométrica que lá em cima vai ser só uma aresta, né? Só um ponto. Então, e esse ponto fica no meio. O que eu posso fazer? Posso desenhar aqui uma diagonal para eu pegar o centro. Olha só o centro. Ponto mediano. Vai aparecer esse pontinho diferente, igual aparecia lá no AutoCAD. Então, coloco aqui, clico e vou puxar. Quero dar altura. Lembra que a linha, o eixo da altura era azul? Então tá certinho, ó. Tô desenhando no eixo. Se eu tivesse fora do eixo, ia aparecer uma linha de outra cor, uma linha preta. Então eu sei que eu tô desenhando torto, não tá alinhado ao meu eixo. Olha só, toda vez que eu tiver alinhado com algum eixo, paralela com esse eixo, a linha vai aparecer dessa cor. Então agora tá aparecendo verde. Se eu alinhar com vermelhinho, ó, tá aparecendo vermelhinho, tá paralelo. Mas eu quero que fique ali alinhado no eixo azul. Então, eu posiciono o meu mouse até eu encontrar esse eixo. No caso, eu encontrei o eixo, eu sei que a altura é 5, então é só digitar 5, Enter. E agora eu vou desenhar as faces da minha pirâmide. Mas antes disso, eu vou apagar essa linha aqui e vou criar um grupo. 1, 2, criei o grupo. Agora eu vou criar aqui o grupo. 1, 2, selecionei, né? Agora eu crio o grupo. Então agora eu vou desenhar a face. A face, ela nasce daqui, desse ponto que vem pra cá e pra cá. Então eu vou pegar, selecionar aqui o ponto. E agora, reparem que a linha tá preta, né? Não tô encontrando o eixo. Se eu for tentar encontrar o eixo, encontrei o eixo verde, encontrei o eixo vermelho, encontrei o eixo azul.
Mas acontece que essa face da pirâmide não vai estar alinhada com nenhum eixo e não tem problema, porque é uma característica desse solo, desse polígono. Realmente é uma linha inclinada. Então a gente vai encontrar essa situação quando nós estivermos desenhando o telhado. Quando a gente estiver fazendo a inclinação do telhado, essa linha não vai ficar da cor de nenhum eixo, porque realmente ela não vai ser paralela, né? Ela vai ter essa inclinação. Então, olha só o que eu fiz. Eu venho aqui, posso replicar ela aqui desse lado, né? Então, desenho aqui. Mas reparem que não fechou. Eu não tenho uma face. E a gente precisa da face, senão vai ficar um objeto vazado. Para fechar a face, eu tenho que fechar todos os lados. Então, daqui eu venho pra cá. Agora fechou. Agora eu tenho uma face da minha pirâmide. Dou 2 cliques. Selecionei todo mundo, venho aqui e crio um grupo. Essa linha aqui eu não preciso mais, então eu posso apagar. Mas eu vou deixar ela só para vocês verem uma coisa. Então venho aqui, vou desenhar minha outra face. Outra face. 1, 2. Criar grupo. Vou desenhar outra face. Vamos sair dessa... Tá selecionado? Para sair da seleção é só eu clicar aqui na tela que já sai a seleção. Então, venho aqui, pego o lápis de novo, desenho aqui, aqui e aqui. Outra face. Aperto barra, espaço para sair do comando, sair. Venho aqui, dou 2 cliques, selecionei todo mundo, botão direito do mouse, criar grupo. E agora eu vou fechar este aqui. Olha só, se eu tivesse aqui ainda aquela linha que tava aqui, né, nos ajudando a desenhar, se eu tivesse ela aqui e quando eu começasse a desenhar esse outro lado aqui, ia formar uma face, tá vendo que formou uma face lá dentro? Então, sempre que a gente está desenhando linhas, o SketchUp ele vai tentar encontrar alguma face para ele criar. Então, essa face aqui a gente não quer, ela não é interessante no desenho da pirâmide. Então, eu vou dar um Ctrl Z para tirar. Então, vou apagar essas linhas aqui, porque não me interessa. E vou desenhar a última face. Aqui, feitinha. 1, 2. Botão direito do mouse e criar grupo. Então, eu tenho aqui a minha pirâmide. Posso colocar, ó. Então aqui ela é formada de várias faces, estão todas soltas. Eu quero grudar todo mundo, porque quando eu for mover esse objeto, não quero que ele venha sozinho, né? Que isso aconteça. Ó, o que aconteceu aqui? Eu achei que eu selecionei todo mundo e na hora que eu fui mover, não tava. Então eu não quero que aconteça isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou apertar no botão do meio do mouse, o botão de rolagem. Vou tentar deixar o desenho assim, ó, com o modelo, né, com uma vista superior, porque assim eu consigo selecionar todo mundo. Venho aqui, ó, já tô aqui na ferramenta seleção, então eu clico e arrasto, ó, não solto, clico com o botão esquerdo e arrasto para vir essa seleção aqui. Dessa forma eu seleciono todo mundo, ó. Tá todo mundo selecionado, então venho o botão direito e vou criar um grupo. Agora eu quero mover essa galera aqui. Ou eu venho aqui, pego a ferramenta, ou eu uso o comando M. Pego aqui o eixo, o vértice, coloco aqui grudadinho e vou afastar, acho que eu usei 3, né? 3 metros de distância. Acho que foi isso. Eu vou deixar aqui. Agora, ainda tem mais. Tem um pentágono, tem um prisma e tem o cilindro. O pentágono e o cilindro eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos durante a aula. Vou fazer com vocês o prisma. Então, vamos desenhar aqui um prisma. Um prisma triangular, né? Que eu acho que foi o que eu escrevi. Deixa eu ver aqui de novo. 5 por 5 por 5. Então, eu vou ensinar um jeito diferente. Um jeito diferente de desenhar esse prisma. Então, esse prisma vai ter uma base triangular. Contudo, eu vou fazer a partir de um quadrado.
Então, vou pegar esse quadrado aqui que a gente já desenhou, que é 5 por 5 por 5, vou transformar ele nesse prisma. Então, eu quero copiar esse desenho. Como é que eu faço para copiar? Vou pegar aqui o comando mover, vou clicar em uma aresta. E antes de arrastar ele, eu vou clicar na tecla Ctrl. Ctrl vai fazer uma cópia para mim, ó. Já fez a cópia. E vou trazer para cá. Sair do comando com a tecla espaço, né? Sair, tá selecionado aqui. Vou entrar no meu bloco, porque ele é um componente, né? Que a gente chama de grupo, na verdade, né? Um grupo. Aí aqui, ó, eu não consigo modificar nada, então tenho que entrar no grupo. Vou dar 2 cliques, entrei no grupo. Agora eu vou transformar essa face aqui em um triângulo. Pego o lápis, clico aqui e aqui. Agora eu quero eliminar um desses triângulos aqui, para eu ficar com o nosso prisma. Para apagar essa parte aqui, o que eu posso fazer? Posso pegar essa ferramenta, empurrar. Venho aqui, ó, tá vendo como transformou em 2 faces diferentes? Então eu escolho uma das faces, não tem problema porque as duas são iguais. Então eu vou clicar e vou arrastar pra lá, ó. Porque eu quero cortar, como se eu estivesse passando uma faca. Então eu arrasto pra lá. Chegou no final, ó, tá falando extremidade. Então quando chegar na extremidade eu vou clicar. E aí apagou todo mundo e transformou nesse prisma aqui. Lembra aqueles travesseiros inclinados, né? Que a gente usa pra levantar as pernas ou para o encosto de costa. Então ficou dessa forma aqui o nosso prisma, ok? Então a gente tem aqui essas 4 figuras geométricas que eu quero que vocês reproduzam e também quero que vocês construam o pentágono e o cilindro, ok? Para construir essas figuras geométricas é só eu vir aqui nesses 3 pontinhos e procurar aqui. Então com o polígono eu consigo fazer o pentágono, né? Que eu vou escolher 5 lados e aqui a gente tem a circunferência, ok? Então, muito fácil. Quero ver vocês reproduzindo na aula, ok? Então, por hoje é só. A próxima aula a gente vai aprender coisas novas. Muito obrigada, pessoal, e até mais.